conhecimento público, né? Nós tivemos esse processo, estamos tendo ainda esse processo grave de denúncias de assédio sexual na Caixa e também um aumento significativo de denúncias de assédio moral nesses últimos 3, 4 anos. E, inclusive, o Sérgio Takemoto, da FENAI, está aí na audiência e deve falar sobre isso. Então, você tem uma pesquisa da FENAI que mostra esse aumento do assédio, e eu, pelo meu mandato no Conselho, fiz um levantamento com os empregados da Caixa perguntando sobre o sentimento que eles têm com relação ao banco. Isso nós divulgamos agora nos últimos dias. E o resultado, ele também, se antena com a pesquisa da FENAI e mostra a frase mais falada pelos empregados, o sentimento que eles mais relataram foram medo, insegurança, assédio, angústia. Então, o que mostra o grau de deteriorização das relações de trabalho. Nosso papel enquanto sociedade, enquanto representante dos trabalhadores, e com relação e também os parlamentares comprometidos com os trabalhadores, como a Érica, é cobrar que esse processo de investigação dos assédios tenha um resultado rápido e imediato e punição aos responsáveis, mas sabemos que, de fato, o que vai resolver essa situação, e ela está vinculada, na realidade, a esse processo autoritário que tomou conta do governo e do país, né? Um processo de agressividade, de ódio, de ataque à democracia. Esse é o cerne da questão toda, que reverbera sobre o serviço público, e não só, né? A própria reforma trabalhista, a reforma previdenciária que tirou o direito dos trabalhadores, tornou as relações de trabalho muito mais degradantes do que antes, então tudo conduz para esse processo, mas, além disso, no caso específico da Caixa, esse processo autoritário, aliado a um processo de constante rotatividade dos dirigentes, de troca dos cargos, de troca das pessoas, fez com que você perdesse o histórico das operações do banco e, por consequência, fragilizasse o processo de governança, o que contribuiu para chegar nessa série de denúncias de assédio sexual que são gravíssimas. Então, eu quero aqui só relatar que eu, como conselheira, estou fiscalizando esse processo, obviamente contando com todas as entidades e, como eu disse aqui, com os parlamentares. Penso que o caminho essas audiências contribuem muito para você tornar público essa situação e ao tornar público, como as colegas vítimas da Caixa, que eu quero aqui de novo dizer do nosso apoio e solidariedade, que ao tornarem público as denúncias de assédio sexual, fazem com que a sociedade, os órgãos de justiça se debrucem sobre os casos de forma a evitar que isso se repita. Mas isso passa, obviamente, pela democratização do país, pelo aumento do controle social e também pela humanização das relações de trabalho, que, como disse aqui a técnica do Diese, elas vêm se degradando porque há um modelo de trabalho que nós podemos aqui dizer que versa sobre a tal da meritocracia, que nada mais é do que um sistema que incentiva o individualismo, a competição entre os pares, de forma a degradar as relações de trabalho e adoecer as pessoas. Então, esses, na minha opinião, são os nortes principais para a gente resolver e melhorar a situação do país e das relações de trabalho, e venho propondo, viu, deputada Érica, que, no caso dos conselhos de administração, eu penso que nós deveremos adotar um modelo dos países mais avançados, como, por exemplo, a Alemanha e a França, e eleger metade dos trabalhadores, metade dos conselhos de administração do país, sejam de empresas públicas ou privadas, sejam eleitos pelos trabalhadores, porque os trabalhadores, de fato, são os maiores interessados na perenidade e na sustentabilidade das empresas. Isso vai aumentar o controle social, isso vai, com certeza, melhorar o ambiente de trabalho, e é algo que já existe, por exemplo, na Alemanha desde 1952. Então, é um dos caminhos, inclusive em empresa privada. Então, eu quero encerrar aqui de novo agradecendo o convite, congratular a todos e vamos estar junto aí para melhorar esse país e as relações de trabalho. Obrigada.